sou Sandra Barros, sou psicóloga clínica e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Zezucre e voluntária da Rede de Proteção à Vida há 4 anos. E o nosso trabalho na rede é ajudar na prevenção, né? As questões do suicídio, é ajudar na escuta, né? De pessoas que sofrem e que precisam de ajuda, é prestar socorro. Nós somos hoje uma rede, quando a gente chama de rede, nós somos um grupo de voluntários. Maria Aparecida está com a camiseta da Rede de Proteção à Vida, eu não consegui colocar a minha, então assim, ó, a Maria Aparecida é da rede também, né? Ela é membro voluntário da rede, então quero apresentar para quem não a conhece ainda, né? Maria Aparecida Maltoni. Maltoni! Eu estava tentando, eu não quero falar errado, quero que ela me complemente. A Maria Aparecida é especialista em luto, né? E nessa nossa live de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as perdas significativas, né, perante a vida, mas principalmente as perdas significativas relativas a esse contexto Covid, né, onde nós sabemos o quanto o sofrimento existe, o quanto as pessoas estão passando por perdas, seja no luto, no sentido de não poder se despedir, ou mesmo no luto da despedida daquilo que nós deixamos de ter, né? Exemplo são as crianças na escola, os nossos estudantes, né? Nas relações, enfim. Vivemos um contexto de perdas muito significativas. E para falar sobre isso, né, a Maria Aparecida vem nos esclarecer. Fica aberta, assim, ó, eu vou tentar acompanhar por aqui as dúvidas, Maria Aparecida, mas se caso eu não conseguir dar conta de todas, o vídeo vai ficar gravado e aí a Rede de Proteção à Vida depois se incumbe de estar respondendo, tu ou eu, para quem nos questionar, tá bom? Então, Maria Aparecida, bem-vinda nesse momento, obrigada, né, por participar conosco aqui e como sendo membro da rede, agradecer assim por fazer parte da rede comigo e com toda a equipe, né? Então, gostaria que tu se apresentasse um pouquinho mais, porque eu falei muito pouquinho de ti, né? Mas tu és uma psicóloga muito conhecida na região já, tem todo um caminho aí, né, para nos esclarecer sobre essas questões do luto, tá bom? Vamos ficar aqui ouvindo e eu vou te mediando. Pessoal, sigam a rede de proteção à vida, tá? Façam parte da nossa rede. Obrigada, Sandra. Obrigada à Rede Proteção à Vida por me convidar. Faço parte da rede já faz quase 2 anos e só aprendo com vocês. Estou um pouquinho afastada esses dias devido à minha correria, né? Estou fazendo mestrado em educação e aí estou tendo um pouco de tempo para estar atuando um pouco mais. Mas o que nós vamos falar hoje, né, é um tema que, como você falou, eu sou especialista em perda de luto, sou autora de livro, artigo publicado, já faço muito tempo, já trabalho a respeito às perdas e luto. E hoje, né, nós estamos falando aqui de uma questão de um luto que ainda não está bem definida o seu conceito, né? Nós estamos trabalhando com o luto da pandemia, e isso aí é muito novo para todos nós, até mesmo para nós especialistas na área. Mas o que eu gostaria muito de estar falando com vocês, que nós estamos vivendo agora, nesse momento, um luto coletivo, sim, mas lembrando que ele ainda é individual, mesmo sabendo que tem muitas famílias, né? Nós estamos com várias mortes, né, muito rápidas, súbitas, devido à contaminação, né, do Covid. E saber lidar com isso está sendo muito difícil, porque já é difícil perder alguém, independente de como morre, né? Se é pelo Covid, ou se é por uma doença, ou às vezes até uma morte súbita, né? Como falamos, é muito difícil, é muito dolorido. Perder alguém é algo assim tão doloroso que às vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? E aí acontece, muitas vezes, buscar ajudas, né? Para entender tantos sentimentos diversos, né? Que aparecem. Sentimentos como culpa, como raiva,
como tristeza, como bagunça, vazio, estranheza, desorientação e várias perturbações aí que são as reações do luto, né? Reações de resposta a uma perda significativa. São respostas que esperadas, não é doença, né? Eu falo muito que o luto não é uma doença, é um processo, e é um processo que ele deve ser respeitado no seu tempo. Ele deve ser respeitado nesse ciclo que ele passa. Ele não é linear, né? Ele é circular. Ele tem dias melhores, dias piores, e aos pouquinhos você vai caminhando nesse processo. Mas agora, no momento específico, né, Sandra, a gente está vivendo aí perdas de isolamento, né? Tem uma autora que ela fala que não é isolamento social, porque nós temos aqui agora, eu e você, estamos mesmo dentro do nosso lar, mas estamos comunicando, mas estamos em isolamento físico, não social. Eu até concordo com ela, porque realmente, né, nós estamos podendo ter contatos aí. Mas também temos contatos muito tristes, né? Tristes das notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Estamos vivendo um momento muito difícil, muito delicado, muito confuso, tão confuso que às vezes desencadeia sentimentos como uma incerteza, né, Sandra? Uma incerteza do amanhã, uma incerteza do que vai ser, quando isso vai acabar, né? Quando é que vai voltar a rotina? Eu fico pensando que a gente não pode lamentar na vida normal, que quando é que vai voltar a minha vida? Eu acho que não é bem isso. É viver esse momento que nós estamos passando como uma experiência de possibilidades, uma experiência de estar aqui com as pessoas que você ama, lutando, né, para evitar aí uma contaminação, com todos os cuidados que devemos ter, sim, porque o Covid, ele é um vírus que está matando, não importa, às vezes tem algumas pessoas que falam que dependendo da idade, né, tem uma comorbidade junta, mas a gente está vendo também mortes, né, Sandra, de pessoas mais jovens, então a gente não pode facilitar. E com isso, nós estamos se reorganizando, se reestruturando num novo modelo de vida, né? Num novo modelo de estar fechado em casa, né? Ô, Cida, e assim, ó, é Maria Aparecida, mas ontem no nosso treino, né? A Maria Aparecida assim, pô, eu adoro que me chame de Cida, é psicóloga Cida, né? E aí eu já vim preparada para estar chamando você de Cida Sim, hoje. claro. Então, assim, Cida, quando tu falas, né, nessa questão do luto, tu que lida, eu sei que nós da psicologia e nós da saúde, nós lidamos muito, né, com a questão das perdas, né, na questão dos sofrimentos, mas nós também acompanhamos, e não foi por acaso que a rede de proteção à vida surgiu, né, como uma necessidade, e não foi por acaso também que nós duas entramos aí como voluntárias. O que aconteceu no Brasil, né, e no mundo, mas no Brasil especificamente a partir de março, né, foi um contexto assim onde colocou todo mundo no momento de desespero, de não saber o que está acontecendo, onde a gente passou a ter que, né, lidar com movimentos e momentos que a gente não vivia, por exemplo, né? Os pais trabalhavam muito, os filhos ficavam mais na escola, passamos a conviver todos no mesmo ambiente. E assim, ó, nessas questões do luto, né, quais são os trabalhos que tu, enquanto psicóloga, vem fazendo hoje no contexto do Covid com essa questão do luto, né, dessas perdas significativas, porque a gente não está falando só da questão do morrer, né, mas da falta também, né? Nós falamos nas mortes simbólicas, né, nas perdas simbólicas que acontecem. Eu tenho atendido, né, online e vários casos de pessoas que estão vivendo a morte, propriamente dita, o luto, né, de alguém, mas também de outros tipos de perdas. Perdas do emprego, financeiramente, perda de adaptar novamente a vida doméstica, né? Eu tenho alguns casos que têm uma queixa muito grande, que não está conseguindo se reorganizar como esposa, ou como mãe, ou como dona de casa, né? Até mesmo fazer uma comida, que era algo que era feito por alguém ou comia fora, né? Nos restaurantes. Então, como você falou, adaptar a esse novo modelo, reorganizar, organicamente
falando, né, como uma gestalterapeuta que eu sou, se reorganizar organicamente para ter uma qualidade de vida, para buscar uma saúde dentro do possível. Então, hoje nós temos que lidar com o melhor que a gente dá conta, dentro do possível, para buscar qualidade de vida, né? Buscar momentos de prazer. Oi? Cida, assim, ó, avisando o pessoal que tá nos ouvindo, que está nos assistindo, né? Que eles podem interagir, pode fazer perguntas, seguir a rede e pode deixar aqui, ó, tem alguém perguntando aqui, que eu já vou lendo, vou passando para ti, tá? E a gente vai tirando dúvidas também, porque assim, ó, uma das questões que tu traz hoje nessas perdas significativas, né? Das pessoas estarem ou terem perdido muito, né? Aqui ele está perguntando assim, ó, essa reclusão forçada potencializou o que temos de melhor e pior em cada um de nós. Como que... Então, muito legal É a a Débora pergunta. Martins. É a Débora? Isso. Débora, esse momento agora, ele faz voltar para a gente, né? Voltar para si mesma, voltar para o seu ser, voltar para si mesma. É olhar de uma forma tão integrada que não dava dando tempo de fazer. Estava vivendo uma vida frenética, né? O mundo estava muito rápido. E agora nós estamos podendo ter esse tempo para descobrir potencialidades que a gente não conhecia. Se adaptar criativamente, se ajustar criativamente em coisas que a gente não conhecia. E aí a gente tem que olhar esse lado positivo, né? Vou colocar entre aspas, um positivo no meio de dor, um positivo no meio de sofrimento, mas um positivo de possibilidades, um positivo de se conhecer. Conhecer não só como mãe, como mulher, como amante, como profissional, né? Como criança, conhecer, voltar de novo nos tempos, né? Que a gente já viveu um tempo atrás, de não ter essa correria do dia a dia, poder tomar um café com calma, poder fazer um alimento adequado, poder compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor afetos, carinho, mas também, né, Sandra, sabemos que está tendo, infelizmente, aí, conflitos, né, conjugal, gravíssimos, né? O índice aumentou muito depois da pandemia. Nós temos também que lembrar das nossas crianças, né? Validar esses sentimentos delas, que estão sem os amigos, sem poder retornar da escola. De repente está sendo uma professora, é a própria mãe que está sendo professora, né, nesse momento, porque as aulas são online, e as mães também tendo que se adaptar a esse papel de educadora, algo que ela não foi preparada, né? Ninguém foi preparado. Nós não tivemos um luto antecipatório, né? Nós não tivemos um aviso prévio, nós não tivemos uma preparação para esse momento tão delicado que o mundo está passando, né? É muito geral isso, é o mundo, não é eu nem você. Mas aí com essa incerteza, né, que podemos sim, uma de nós também vir a morrer aí por causa de Covid, porque não estamos livres, né? Não, lembrar disso, né? E eu não estou livre de ser contaminada. Por mais que eu tenha os cuidados, eu posso também estar aí na fila. E quando eu paro para pensar nessa possibilidade que pode vir a acontecer e que está tão próxima, eu vou tentar fazer o quê? É ter os meus contatos, as minhas relações da melhor maneira possível. É ser a si mesma, olhar para si mesma, mas olhar para o outro que está do teu lado, né? Olhar para a diferença que está aí, olhar com um olhar de alteridade, né? De hospitalidade, um olhar amoroso. É momento da gente se abraçar de uma forma virtual, mas é esse momento de abraçar, dando esse suporte, fazendo uma ligação, tentando aproximar das pessoas que estão afastadas no melhor possível, como a gente está fazendo aqui, né? Aproveitar a mídia. Isso, e Maria Aparecida, dando tempinho para te tomar água, né? Pegando aqui a fala do Roberto Caldas, né? Que é o nosso querido Roberto da Rede, ele fala assim, ó, que é hora de buscar apoio, hora de apoiar quem está em dificuldade emocional. E nos remete justamente assim, ó, quando tu falas, né? Que o momento trouxe de volta o que a gente já tinha há muito tempo, que eram as famílias novamente dentro das suas casas, né? Os lares. E, infelizmente, a gente também tem aí um índice que tu colocaste, que é a questão das violências, que já existiam e que
elas potencializaram, Aumentaram, né? aumentaram bastante, mas tem uma fala da nossa acadêmica, né, a Débora, que por sinal é minha comadre, e ela deixa bem claro assim, ó, que isso é que esse momento ele também desperta o lado bom que nós temos, né? O lado positivo, o lado de solidariedade, de Isso. respeito, de preocupação, De humanização, né? humanização. Respeitar o ser humano, né? Nós estamos descobrindo, preocupados, né? Com as pessoas que às vezes estão sem o emprego, sem o salário, porque muitas pessoas ficaram afastadas. Eu vejo rede, né, comunitárias aí fazendo máscara gratuita, ajudando na entrega assim, de compras, oferecendo para ir no mercado para aquelas pessoas de idosos, né, que não podem estar saindo, ajudando aí de toda maneira possível, né? Então, nós estamos se abraçando de uma forma em rede, né, em estilo de rede, mas uma rede comunitária, né, uma rede humanista, uma rede que olha para o outro e preocupa com esse ser, né? Nós também estamos de luto, mesmo que não é um familiar nosso que morreu, mas estamos de luto por saber que tem pessoas que estão, normalmente as pessoas que estão na fronte, né, são os profissionais da área da saúde, estão sendo contaminados, pessoas que estão entrando, né, no hospital, às vezes por uma doença que já tinha antes, estão morrendo e saindo de lá como se fosse de Covid, que às vezes nem morreu por Covid. Mas a situação está tão delicada que a partir do momento que a pessoa chega a ser internada, ela afasta totalmente do convívio familiar, até por uma proteção. E essa pessoa está sozinha, solitária dentro de um hospital. E ali ela morre e já sai no caixão lacrado, porque não pode, né, fazer o ritual como faziam antes. Eles estão exigindo talvez 5, 10 pessoas no máximo para poder estar participando desse ritual que a gente sabe que é tão importante. Então nós temos que ter compreensão e validar essa dor que está acontecendo aí, que é esperada dentro das consequências, né, das circunstâncias que estamos vivendo, né, Sandra? Validar esse sentimento de tristeza, que isso vai passar, vai passar, mas está normal acontecer isso? Quer dizer, não é normal, não vamos naturalizar, mas é esperado dentro das reações normais, dentro do processo de luto. Às vezes Perfeito. alguém quer saber um pouquinho mais sobre isso, né? E aí eu ia te perguntar assim, ó, né, porque eu tenho bastante alunos hoje aqui do curso de psicologia que entraram, os professores, Sim, muito obrigada por, né, fazer com que a turma participe. E a questão do luto, né, eu acho que para quem precisa, né, de orientação, assim, ó, como que a gente pode, através da nossa rede de proteção à vida, né, orientar as pessoas sobre o sintoma do luto, dessas perdas, né? Porque há um sim. sujeito que passa pelo processo, há um sujeito que passa por algum tipo de sintoma, e Aparecida, tu é especialista, então assim, ó, fala um pouquinho sobre a questão do sintoma do luto, como que as pessoas podem perceber, para que a gente possa também chamar elas para pedir ajuda na nossa rede de proteção à vida, porque a partir Sim. do momento que tu segue a rede, ali tu entra em contato, ali tu pede ajuda, e a gente pode estar auxiliando. Tu Sim, poderia estar com trazendo isso certeza. para a gente, por favor? Claro, claro. Então vamos falar um pouquinho então. O luto, como eu falei, ele é um processo, né? Ele não é uma doença, ele não é um estado. E quando a gente fala que é um processo, ele precisa de um tempo para acontecer. Esse tempo, na literatura, ele tem um prazo, só que nós não colocamos isso, até porque nós olhamos a pessoa na sua individualidade, como singular, e depende muito das relações. Então, o luto, para que a gente possa perceber esses sintomas que aparecem, é muito importante compreender qual que é a relação com a pessoa que morreu ou com o objeto que perdeu. E Uhum. aí ela pode sentir também é muito saudável. À medida que você permite chorar, ele vai te ajudar a aliviar um pouco esse sentimento. Vai ter sentimento de raiva, vai ter sentimento de angústia, de vazio, né, de desesperança, mas tudo isso é dentro de um
de uma intensidade suportável para algumas pessoas. Agora, quando essa morte, né, ela vem, por exemplo, nós que trabalhamos muito com suicídio, ela vem com uma forma súbita, inesperada, uma forma que não teve esse luto preparatório que a gente fala, né, antecipatório, preparar esse momento, pode ser que esses sintomas aparecem com uma forma intensificada. E quando esse sintoma aparece com uma forma intensificada, ele pode atrapalhar um pouquinho esse percurso do luto que é esperado. Talvez 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende de como foi as consequências. E aí, quando ele vem muito intensificado, o que acontece? Essa pessoa, ela não vai se sentir bem enquanto seus familiares já passaram o processo de luto, já está caminhando, está seguindo dentro do esperado, uma ou outra fica paralisada, como se ficasse amarrada em alguns pontos do luto. Então, quando ela procura uma ajuda, um profissional, ele vai ajudar essa pessoa a compreender o que foi que aconteceu que interrompeu esse processo que era para estar passando. E aí vai ver também essa intensidade. Então, o que é intensidade no luto? Que a gente fala luto complicado, né? Não quero falar muito aqui a parte teórica, mas para a pessoa entender. Esse luto complicado é quando a intensidade de sintomas esperados, de reações esperadas, a resposta a uma perda. Travou. Tá. Ah, que pena. Vou para você ou para mim? Eu vou para você. Aparecida, tá travando. Eu não sei se é só o teu, se é o meu também. Deixa eu ver aqui. Aparecida, deu O uma seu tá travada, rodando. tá? Travou? Aonde eu parei? Eu posso retornar. Você que tá, parece que tá travando. Eu vou aproveitar assim, porque o gancho está grande, assim, ó, e tem muitas perguntas. Ó, uma das perguntas bem chave é se nesse contexto Covid, tá? Se o luto, ele por não ser vivenciado, né, da maneira que tu presencia a cena, a tristeza, e depois tu elabora aí a questão do luto, e mesmo assim tu passa pelo processo, né? Então, algumas pessoas estão perguntando quanto tempo duraria aí um luto normativo, né? Mas a pergunta-chave era, tipo, agora no contexto Covid, né? Não está havendo o processo da perda, né? Do jeito que a gente foi Que programado, deveria. que deveria. Isso vai afetar, vai piorar a questão do luto? Então, como acontece que os rituais não estão sendo realizados devido a né, de ter o aglomeramento de pessoas, né, dentro do cemitério e tal, isso está acontecendo, alguns lutos não poderem ser ritualizados. Porque é importante esses rituais para algumas pessoas, para a elaboração da perda, para tomar contato com o que aconteceu. Então, o que nós estamos orientando nesse momento? Que a pessoa consiga a possibilidade de ter uma transmissão ao vivo, né, online, numa transmissão, para que as pessoas que não podem participar desse velório estejam participando mesmo distante, de uma forma para que possa não só compartilhar a dor nesse momento, mas também para ela mesma elaborar seu luto. Então é muito importante que mesmo que não possa fazer esse ritual agora, que ele fique adiado um pouco e que depois façam, né? E mantendo essa pessoa, principalmente a mais próxima, que perdeu, por exemplo, a esposa, perdeu o marido ou um filho, que ela mantenha esse contato por telefone, fazendo essas chamadas de vídeo, para ver como ela está. Então, eu preciso de respeitar o tempo de cada um. Se for olhar dentro do DSM-5, ele vai falar em 2 meses, 6 meses, 1 ano, de acordo com cada
tipo de perda. Mas agora a gente não está vendo isso. A gente está vendo como aconteceu essa morte e como que essa família está vivenciando isso. E é essa a nossa preocupação. Tá travando, é o meu, Sandra? Tá falando que tá mudo. Eu não sei como que tu tá me assistindo. Eu estou com a Eu tô imagem... te vendo normal. Não, tu aparece um pouquinho travadinha, mas assim, ó, deve ser... Não sei se os nossos alunos também estão vendo desse mesmo modelo. Mas assim, ó, dá para ouvir, sabe? Cida, uma outra questão que estão falando aqui, que os alunos estão questionando, ele fala assim, ó, que não deu de escutar nada do que ela estava falando no finalzinho. Então, vamos dar uma reprisadinha na questão do luto e aproveitando, sim, tem uma pergunta, e eu acho que tu engancha aí, na questão se um luto pode virar depressão. Então, você quer que desculpa, eu não entendi. Onde você quer que eu retorno? Para que eu possa dar atenção. Acho que bem a questão quanto tempo, né, um luto... O luto, tá. Falar sobre o tempo. E também, assim, se ele pode desencadear uma depressão, desencadear um Tá. outro transtorno psicológico ou psiquiátrico. Sim, então, o luto, ele pode desencadear, às vezes, uma depressão, alguns transtornos psiquiátricos, quando essa pessoa está dentro desse processo de luto complicado por muito tempo, mas ela já tem um antecedente complicado. Ela já vem já com uma depressão, ela tem um relacionamento muito doentio com essa pessoa, com essa perda, ela tem algumas questões inacabadas, né, umas gestaltes inabertas, e às vezes essa pessoa, ela não consegue, algumas pessoas não conseguem passar pelo processo de luto normal como esperado, né? Desses sintomas menos acentuados. E aí essas pessoas, elas precisam de ser assistidas com uma profissional da área para que ela possa ser ajudada, talvez até precise de caminhar psiquiatra, mas para isso é importante fazer uma avaliação de onde é que está interrompendo, como eu falei, esse fluxo de processos, né, desses sintomas. Pode ser que, às vezes, ela precisa de ajuda com o psiquiatra, sim. Mas o que é mais importante é conhecer o histórico dela, conhecer como que ela lida com essa perda, dar essa escuta amorosa. Talvez algumas pessoas não precisam nem mesmo de psicoterapia, só precisa de uma escuta familiar, do suporte familiar, né? Quando, às vezes, tem alguém na família que tem um suporte, uma boa resiliência, essa mesma pessoa pode estar ajudando esse ente querido aí nesse processo. E aí, como fazer isso? É dar espaço para falar. O luto, ele é curado quando a pessoa tem o espaço para permitir chorar e falar só. Dar o ombro, deixa que ela chore. Permita que ela fale. E ao falar uma vez, duas vezes, às vezes a pessoa fala assim, os meus enlutados falam assim, ninguém quer me ouvir lá em casa, né? Porque eu estou repetitiva. E aí, quer dizer, ela não consegue elaborar sua perda, porque ela não tem espaço para a fala. E ao dar o espaço para a fala, você está ajudando nesse processo de luto. Tem duas questões. Melhorou um pouco. Tem duas questões. Eu acho que assim, ó, talvez a gente tenha que entrar, a hora que der o nosso tempo, talvez a gente volte novamente ou a gente repita, né? Porque assim, ó, muita gente perguntando. Uma das questões aqui, isso que a gente não está nem falando ainda do trabalho da Rede de Proteção à Vida, em todo esse processo de luto, na questão, né, do GAS, do Grupo de Apoio Sobrevivente, né? A Rede de Proteção à Vida, gente, tem que seguir a Rede de Proteção à Vida, né? @Rede de Proteção à Vida, segue lá, para que a gente possa estar tirando mais dúvidas, né? E vocês podem deixar questionamentos lá. Cida, existe um processo, né, de luto, onde as pessoas estão comentando aqui assim, ó, existe luto normal? O que seria esse luto normal? E a outra questão é pessoas que não conseguem processar ou sofrer o luto, porque tem que cuidar do seu familiar. E aí ele acaba adoecendo, que é um luto patológico, né, psicofísico, ou seja, fala um pouquinho sobre isso. Tá. O luto, quando é que o luto é normal? Vamos colocar o nome normal. Eu tô querendo arrumar outra palavra do normal. O luto esperado, né? Porque normal fica parecendo naturaliza tudo. Naturalização não é legal. O luto normal é quando você
acorda de manhã chorando, dorme chorando, à tarde chora de novo, fica só o pensamento daquela pessoa que morreu, mas isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro, uma semana, duas. Daqui 2 semanas já choro só quando acordo ou só quando eu vou dormir. Daqui 3 meses, quando eu entro no quarto, época de aniversário, porque o luto, ele tem dias melhores e dias piores, ele não é linear. E por não ser linear, ele vai retornar. E cada vez que ele retorna, é uma possibilidade dele ser melhor elaborado. Cada vez que ele retorna, eu faço muita pergunta assim, hoje você está dessa forma, chorando muito, mas esse choro de hoje é o mesmo há 2 meses atrás, quando aconteceu a morte? A pessoa, não, de forma alguma. Eu estou seguindo a minha vida, mas eu não consigo esquecer. Claro, eu não vou esquecer de alguém que eu amei, porque o luto, ele é um preço que a gente paga por causa do amor. O luto é amor, o luto, ele significa amor. Eu só fico de luto se eu amo. Se eu não amo, não tem luto. Então, eu tenho que parar e pensar que eu não posso ficar lamentando a morte do outro. Eu tive a possibilidade de amar, eu amei essa pessoa por vida toda, eu tive essa possibilidade de estar com ela. Verdade, Agora você me perguntou uma outra que foi falar do tempo. Não, do tempo não, já falei. Não, é que assim, ó, o cérebro está 300 por hora e a gente vai tentando organizar. Tu lembra que ontem a gente fez uma discussão antes e nós ficamos mais de 1 hora também em conversa. Então, assim, pena que a gente não estava gravando. Olha só, ontem nós conversamos e aí, né, tá super legal essa questão de estar explicando a questão do luto, né, a questão das perdas significativas, das não vivências, o tempo do luto. Mas ontem me chamou muita atenção quando tu puxas um ponto que nós não trouxemos hoje, que daria para a gente abrir uma janelinha, né? Que é a questão do luto da criança, porque as perdas não são só a morte, né? O luto, ele pode ser a perda de um trabalho, que são as perdas significativas. Por exemplo, morte simbólica, né? O contato lá, né? E tem muita criança que está passando pelo processo do luto hoje, o sofrimento de não perdi a minha escolinha, perdi meu amiguinho, nunca mais vi ninguém. Né? Esse luto existe? Existe, claro, e tem que ser validado. Essa criança precisa de ser compreendida na sua dor, no seu choro. Ela está assim, sabe expressar. Ela ficar mais quietinha. Ela quer repetir o tempo todo quando é que vai voltar à escola, quando ela começa a ficar irritada, chorando com facilidade, inquieta, né, emburradinha. É bom que essa mãe, esse pai, esses irmãos perguntam para ela como que tá e deixa ela falar. Olha, realmente, o que a gente pode fazer? Então vamos marcar um horário e fazer um YouTube, né, que dá para fazer. Vamos fazer um vídeo de chamada para conversar com um amiguinho, ou de repente num espaço bem largo, tipo num parque, com uma certa proteção, com todos os cuidados, para que ele veja esse amigo. É importante que eles também ficam sabendo como que está esse outro colega, para dar esse suporte também, né? Então, é muito importante, sim. A criança, ela também luta como adulto, ela também sente, só que ela não sabe expressar. E nós, adultos, que temos que fazer a leitura, né, Sandra? Isso. O sentimento dela. O sentimento dela, e assim, como a gente verifica, eu estou pensando assim também, a questão, né, muita gente perdeu muito, né? Então, o luto não foi só a perda significativa de perder um parente, de perder um amigo, enfim, um colega, mas também, assim, ó, de perder os seus contatos. Aí a gente pegou o exemplo da criança e pega o exemplo do idoso, por exemplo. O idoso não conseguiu mais ir para a rua, o idoso não conseguiu mais ir no seu centro de convivência, né? Então, assim, ó, há um sentimento de perda muito grande. Acho, não, assim, eu penso, né, em relação à vida, no sentido de que quando te tiram aquilo que é bom, aquilo que é legal, tu tem essa sensação de perda, né? Essa sensação de que o luto é algo que está morrendo, algo que eu não vou ter mais, algo que parece que está perdido, né? Então, assim, ó... Pode concluir, por favor. Eu ia falar sobre o idoso, né? O idoso, ele tá numa fase que o jovem,
ele chega numa fase de festa. Ah, meus amigos vão debutar. Depois meu amigo está casando. Depois meu amigo teve filhos, né? Ah, agora meu amigo viajou, que não sei o quê. Agora o idoso, ele já passou por toda essa fase de perdas em vida, né? Que nós chamamos de perda em vida, simbólicas. Agora ele está perdendo de verdade a companheira, o amigo, o irmão, os seus pais. Então, na vida, na fase da idade mais avançada, né, do idoso, ele está já vivendo a perda do corpo, da habilidade, da consciência, dos afastamentos, né, porque ele fica afastado, os filhos já foram embora, ele está mais sozinho, ele está num momento de solidão. Agora, nessa época, isso tudo piorou. Inclusive, dentro do suicídio, a gente está vendo aí um índice de suicídio no idoso muito grande. Devido a isso, ele já se sente inútil, ou a própria família não está percebendo o valor importante que nossos idosos têm. Gente, como que eles são importantes, como eles têm tanta coisa para nos ensinar. E lembrando que nós vamos estar velhos daqui a pouquinho, né? Então, nós também vamos estar nessa posição de idoso. Então, a gente precisa muito de também validar a dor dele, dar uma ligadinha, passa em volta, tenta ter todos os cuidados que são necessários, mas não esquece dos seus idosos, não abandona. É momento agora de unir e respeitar também que eles também estão de luto e isso está muito complicado agora. Ô, Cida, e assim, ó, eu acho que nós, enquanto, né, voluntários da rede, e é interessante que a gente diga isso aqui, né, além de seguir a rede, como a gente vive nesse contexto de que está acontecendo lutos, né, desde a infância, né, por todas essas questões, essas perdas, é bem importante que a gente diga, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que depois vão assistir esse vídeo, né, que busquem ajuda, porque assim, ó, é bem agora no processo de luto, de sofrimento, de dor, de perda, que a gente já tem os sinais, né? Porque tu falas ali que o índice de suicídio ele vem aumentando há muitos anos, né? A gente luta para que ele não se estabilize, mas para que ele diminua, né? A gente faz uma prevenção, a gente está numa luta grande aí. Sim. E a gente quer muito que as pessoas que verifiquem aí que tem uma criança triste, que tem uma criança que precisa de orientação, um idoso, né? Enfim, qualquer faixa etária, que não percam também, nesse contexto, que esse luto pode ser trabalhado, que esse luto, né, nós temos hoje trabalhos de psicologia nas faculdades, né, por exemplo, na Faculdade Exuto a gente tem atendimento gratuito, então assim, ó, nas outras faculdades nós temos atendimento gratuito também, nós temos os voluntários da rede, todo mundo trabalhando. Vamos pedir ajuda para essas pessoas que a gente, né, verifica que está num processo de enlutamento, né, no processo de luto. Então, deixar aberto esse canal para que vocês busquem ajuda, porque se já buscavam antes, então nesse processo que a Cida está trazendo aqui, né, que realmente está aumentando muito e que realmente há muitas perdas significativas, então para buscar ajuda e para nos sintomas que aparece, que está na frente da gente, que busca ajuda. Os psicólogos estão aí, as psicólogas estão aí, né? Sim, tem o GAS, né, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, né? O suicídio, principalmente, ele tem um luto um pouco mais complicado do que o normal, até pelas as consequências da morte. E a gente trabalha muito dentro dessa questão do apoio ao lutado, é a pós-venção, né? A pós-venção, ela é uma assistência aos familiares sobreviventes do suicídio para uma prevenção às gerações futuras. Então, a pós-venção ela é muito importante quando acontece um caso de suicídio na família, que às vezes foi até uma tentativa, essa pessoa tem que ser assistida, tem que ser acolhida dentro de um processo de luto para dar não só ela, mas toda a família. Sabemos que o impacto de mais de 30, 40 pessoas dentro da literatura fala, eu acredito que até muito mais, principalmente se essa pessoa tem uma rede de amizade grande. Então, todos necessitam desse suporte nesse momento para ajudar a aliviar um pouco essa dor, né, Sandra? Então, a pós-venção ela é muito importante também dentro do nosso trabalho aí de suicídio, não podemos esquecer disso. Como você falou, tem clínicas aí atendendo, colegas atendendo voluntárias. E quando você perceber
que não está dando conta, busca uma ajuda profissional capacitada, né, uma especialidade dentro da área do luto, para que você possa compreender essa bagunça que está passando agora. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou correr e buscar ajuda médica e tomar um medicamento. O medicamento, ele às vezes, ele mascara esse processo que é normal. Eu preciso de chorar, eu preciso sentir raiva, eu preciso de afastar um pouco. Quando a gente fala deprimida, não é depressão. Eu preciso de interiorizar, eu preciso de buscar dentro de mim essa coisa nova que aparece. E ao tomar contato com isso, eu cresço pessoalmente, eu tenho essa possibilidade de reestruturar a minha vida, de experimentar, e eu saio diferente. Mesmo com a dor, eu aprendo alguma coisa. E é essa lição, é essa aprendizagem que vai me ajudar a dar suporte a lidar com as outras perdas, porque não tem como, né? Nós vamos morrer sim, nós vamos ter perdas todos os dias, né? Perda de idade, perda de emprego, perda de afastamento de família, os filhos que casam, né? As crianças, como você falou. Então, já nascemos perdendo e vamos perdendo a vida inteira. O jovem, né, deixando aí de participar de festas de aniversários, casamentos sendo interrompidos, né, sendo proibidos, quer dizer, tá tudo ruim mesmo, não tá fácil para ninguém, tá horrível esse tempo. E permitir lamentar isso é saudável você poder chorar pelo esse tempo que está passando, é saudável você lamentar com o outro esse tempo que você está passando, porque você e eu, nós todos estamos passando, né, Sandra? E a gente não pode ver isso como está acontecendo ali do lado, está acontecendo aqui dentro, e dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Isso, eu não sei falhando. se eu assim, ó, só para a gente né, fazer uma análise, assim, ó, que passar o luto sozinho, né, é uma coisa, passar o luto com ajuda, com apoio, suporte, né, é outra. Então, assim, ó, o apoio dos amigos. E aí eu estou pegando aqui uma fala de um estudante nosso que diz assim, ó, como estudante de psicologia, eu posso ser voluntário da rede? Pode, tá? Deixa lá, entra na rede, tem lá a comunicação, diz que tu quer ser voluntário da rede, que um de nós já vai entrar em contato contigo e vai te receber e já vai te orientar. E o Roberto está aqui dizendo assim, ó, que a rede de proteção à vida, ela busca sensibilizar a sociedade para a importância da saúde física. Tá travando também a minha? Emocional? Eu a sua que tá travando, não sei se é a minha, eu tô tentando mudar aqui, ó, para ver se eu consigo. Vamos ver o vídeo depois, mas assim, ó, vamos pegar a fala do Roberto que diz assim, ó, que a rede busca sensibilizar a sociedade para a importância da saúde física, emocional e espiritual e apontar os caminhos, né, para se obter ajuda. Então, quando a gente tem uma proposta de X, nós somos em mais de 20 voluntários hoje, né, que estamos no apoio justamente de orientação psicológica para apoiar nas questões do luto, apoiar nas questões do desespero, porque tem diferença entre estar desesperado e estar de luto, né? Então, e quando tu traz aí essa lógica hoje de que há muitas perdas e há um luto normativo e há um luto que pode ser patológico, mas que há principalmente e fundamentalmente a esperança, né, Cida, de que a gente tem apoio. E não passe o seu Não estamos sozinhos, né? Isso. É pensar que nós não estamos sozinhos na dor. E que é importante, sim, buscar ajuda. Que seja com familiar, que seja com amigo, que seja com profissional. É importante você compartilhar a dor. A dor sozinha, reprimida, né? Agora eu lembrei que alguém perguntou sobre isso, né? Se eu não tenho tempo de passar pelo meu processo de luta agora, porque eu estou envolvida com tanta coisa. Acontece muito isso, Sandra. Às vezes a pessoa mais próxima do morto, ela não pode ter tempo para expressar seu luto, porque ela tem que resolver um monte de questões. Ou às vezes ela tem um filho pequeno, eu tive um caso desse. A filha não era mãe de um bebezinho, estava amamentando, e ela não pôde participar do luto do pai, do velório, de todo o ritual do enterro do pai, porque ela tinha um bebê e ela ficou com medo de ter alguma questão do leite secar, né?
E com isso, ela teve que adiar o seu processo de luto. O que é adiar o processo de luto? Naquele momento que é permissível, que é validado você passar por esse processo, você interrompe ele e fica firme para resolver algumas questões, que é uma necessidade do momento, e quando todos já estão indo, caminhando, você está sozinha no seu luto. Então isso não é muito legal. E tem outras pessoas que também fala que a gente fala que reprime, ela não quer, ela não permite, ela não dá conta de reprimir, de elaborar isso. E às vezes nem por choro, nem por fala, ela fica muito quietinha. Isso é muito comum acontecer na idade de adolescente. A partir de 12, 13 anos, eles estão numa fase que o comportamento fala mais do que verbal. Então é uma leitura diferente desses jovens. Olhar para esses jovens como eles estão depois de uma morte de alguém querido, ou uma perda de uma namorada, né? Eu sou muito procurada para dizer, ai, meu filho perdeu a namorada, estou com medo dele ficar triste, depressivo. E aí a gente vê que faz parte daquele processo ficar triste mesmo, elaborar essa separação. Mas eles não falam, eles ficam mais quietinhos no seu canto, que é o jeito deles. E aí a gente vai ter que estar mais próximo para observar como é que está, como eu disse, essa intensidade. É um dia, 2 dias, uma semana, é muito normal, 2, 3 semanas. Eu tenho mais é que chorar mesmo, porque minha namorada me abandonou. Eu tenho mais é que ficar triste e ficar irritado, batendo porta, porque é comum isso. Isso é esperado. Agora, se esse jovem já passou 6 meses, 1 ano, essa namorada já está em outra onda, né? Como eles dizem, a fila andou para ela e não andou para ele. Vamos olhar isso. O que significa essa perda? Sempre perguntando. A minha perda tem um significado, Sandra, diferente da sua perda. O meu luto da minha mãe é diferente do luto da tua mãe. Quando perde né, o luto do meu marido quando morrer, vai ser diferente do luto seu quando o teu marido morrer. Porque isso tudo vai do vínculo, de formação de vínculo afetivo com essa pessoa. Então isso tudo tem que ser avaliado, isso tudo tem que olhar com uma forma amorosa, carinhosa, né? Respeitosa, principalmente assim, respeitosa. Eu não posso tirar a dor do outro, eu não posso querer que ele não sinta raiva, eu tenho que respeitar que ele tem mais é que sentir raiva, ele tem o motivo dele, eu tenho que respeitar que ele chora muito, é o tempo dele de chorar, então eu não tenho esse direito de tirar isso dessa pessoa. Então, Né? Então é viver o luto é importante. isso, né? Viver o luto é tu passar pelo processo da dor, né? Tem que sofrer, dói demais, e dói muito, não é fácil, não é pouco não. Não querem, ninguém quer ver o outro sofrer, né? Ninguém quer ver o outro Exatamente. Nem quer. E aí, o que faz? Tem um remedinho dentro do bolso e entrega para a pessoa. Toma isso aqui que você vai melhorar. E quando ela faz isso, ela vai mascarar, ela vai tirar, ela vai podar. Sabe quando você adianta a borboleta nascer, vai lá, tá no casulo, tem todo um processo, né, do nascer da borboleta, e você vai e puxa ela ali antes da hora. Ela vai se arrastar e vai morrer. Então, a mesma coisa o ser humano. Ele precisa de passar, ele tem que chorar, ele tem que sentir a dor. Aí você fala, nossa, mas que coisa, né, mais terrível. Não é terrível. Isso acontece, esse ritual, o processo de luto, muitos anos antes de Cristo já tem registro dizendo que já existiu o luto, que precisa desse ritual e que ele vai passar. Só que no século XX para cá, começou a patologizar o luto, começou a medicalizar o luto. O luto não é medicalizado, ele não é um processo para ser medicalizado, ele é um processo para passar. E aí você passa mais forte, você passa feliz no sentido de tive a possibilidade de passar por tudo isso e tô melhor, tô viva, tô caminhando. E ter essa pessoa que morreu numa lembrança saudável. Eu fui importante para ele foi importante para mim, eu tive a oportunidade de estar com essa pessoa. Não é ficar lamentando. Tá, tem seu tempo de lamentar, mas o lamentar toda a vida é afastar essa pessoa da sua memória,
cura é afastar os momentos bons que você teve com ela. Então, quando eu vou resgatando, né, eu faço muito isso no consultório, quando a pessoa está muito nesse lamentar, e aí eu vejo para ela, o que você viveu com essa pessoa? Qual foi a sua possibilidade de ter vivido com ele? Como é que foi seu relacionamento? E ela vai trazendo tanta coisa, que aí tem sorriso, o choro já é diferente, né? Já começa depois a entender isso, e aos pouquinhos já vai vindo um choro de saudade, que é saudável. Quando o choro começa a vir, agora é só um choro de saudade, a minha dor diminuiu, é porque o processo está indo embora. E aí fica tranquila, porque vai embora, e não que não vai voltar, mas aí vai voltar nas datas comemorativas, né? Aí é importante. Agora é finados, semana que vem é um momento de reviver, semana que vem vai ser um momento muito dolorido, né? E vai ser um momento que vai ter muita gente aí voltando o luto. Não é voltando porque piorou, não, tá, gente? É voltando porque é normal ter esse retrocesso. Então, o luto tem dias melhores e dias piores. Ele é uma onda que vai e volta até terminar. Ele é um círculo, ele não é linear, ele é único. O seu luto não é igual ao luto dos seus amigos, dos seus parentes. Não compara o que você sente com o outro. Vamos respeitar a alteridade, né? Respeitar a dor do outro, como ele está passando. Às vezes tem adultos, Sandra, que fala assim, ai, meu filho deve estar sofrendo, imaginando que a criança está tendo a mesma dor de um adulto. Não é assim. A dor da criança é uma dor, mas é dela. O adulto, ele tem outras questões, não só de relacionamento aí, que pode contribuir com essa dor. E essa criança não. Ela tem uma dor natural, uma dor pura, uma dor de saudade, de distância, de confusão, de medo, né? Medo de ficar sozinha no mundo. A dor da criança é muito vem no medo, né? Da insegurança. Então, ela precisa desse suporte, desse apoio, para que a família vá passando para ela essa segurança, aos pouquinhos. Cida, Tudo bem, acho que nós vamos interromper, né? Tantas perguntas aqui que com certeza a gente vai daqui a pouco responder lá para o pessoal. Mas assim, ó, tem a Tati, ela está perguntando assim, ó, o que eu, né, vendo o luto de um amigo, posso fazer para ajudar? Essa é a pergunta 1, e está passando várias que eu não consigo acompanhar. Fala para essa. A Marluce, então, 2 perguntas. Aí a Marluce diz assim, ó, e quando o luto traz sintomas físicos de ansiedade, né? Nem nesse caso se medicaliza? Como que funciona isso? São 2 perguntas, tá? Tá. Então, a primeira, quando meu amigo está de luto, eu não tenho muito o que falar e ele também não quer que você fale nada. Eles não querem que a gente fala. Esse falar, às vezes, incomoda. Ele só quer ele lamentar e ter um ombro para chorar. E aí você fala assim, estou aqui. Se precisar de mim, estou aqui. E sempre quando for falar com essa pessoa, como você está hoje? Sempre pergunta assim, como você está hoje? Eu estou aqui. Qualquer coisa, me procura. E vai respeitando o tempo dessa pessoa. Agora, qual que foi a outra pergunta? Quando ela perguntou... Quando tem... sim, da ansiedade. Da ansiedade. Isso. A ansiedade, dentro do processo de luto, também está dentro de um quadro normal. Pode ser que a ansiedade ela altere um pouco quando essa pessoa já tem uma questão de ansiedade maior. Ela não sabe lidar muito com a sua ansiedade, né? O que é ansiedade? É a expectativa do futuro. Então, quando eu fico muito ligado no futuro, eu não vivo o presente. E quando eu não vivo o presente, o que está presente é a ansiedade. Então, quando eu sinto que as coisas vão acontecer no tempo dela e consigo parar para respirar no aqui e agora, tomar contato com o aqui e agora, essa ansiedade diminui. Agora, não precisa de medicar. A ansiedade, ela não é também uma doença, a não ser que ela traga prejuízos severos, físicos, né, para a pessoa. Mas ela precisa ser tomada conta, é fazer a leitura dela. Tá, eu estou ansiosa, e o que ela está me dizendo? De onde que ela vem? Qual que é a minha? Porque a ansiedade, ela está sempre por trás de uma preocupação, né? Então, que preocupação é essa? Então, uma boa psicoterapia, ela já está como apoio, né? Então, mas talvez a Marluce, ela escute muito, ela é nossa aluna, né? Então, talvez ela escute muito assim da nossa parte, mesmo enquanto professores, que quando o luto deixa de ser luto e passa a virar uma patologia, que pode se transformar numa depressão, aí a pessoa tem que fazer um encaminhamento juntamente ao psiquiatra, né?
e um psicólogo para que ele consiga aí dar conta do seu resgate. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, ô Sandra, eu, Maria Aparecida, eu caminho para o psiquiatra quando eu percebo que esse luto complicado está intensificando e a terapia não está ajudando muito. Mas eu evito o máximo. Eu evito porque o luto ele não vai passar por uma depressão se não tiver um ponto chave do impasse. Então, quando um bom terapeuta consegue fazer uma investigação dentro desse processo que não está caminhando, ele consegue resolver. Então, por exemplo, uma pessoa que não conseguiu ver o rosto da pessoa, não conseguiu passar pelo ritual, ou então ela teve com ela durante muitos anos de doença e tem perturbações de barulhos, de cheiro, que às vezes aquilo precisa de ser vivenciado. Quando ela está num processo terapêutico e isso é olhado com uma forma amorosa, ela vai ter um espaço para viver de novo. Então, quando a pessoa fala, né, eu não consigo parar de pensar, eu tive um caso assim, por isso que eu estou dizendo, eu não consigo parar de pensar naquele barulho da máquina, que eu fiquei 6 meses com meu pai, por exemplo, no CTI, e aquele barulho me incomoda, isso me perturba, está me deixando doida, eu estou ficando irritada, eu estou ficando triste, porque esse barulho não sai do meu ouvido. E aí, como terapeuta, o que você vai fazer? Não precisa encaminhar para o médico, porque não vai sair esse barulho, mas ela precisa de ser ouvida. Me fala desse barulho, quando é que você estava com ele, como é que era? A pessoa precisa de falar disso, e às vezes algum terapeuta, ele tem medo de entrar e achar que vai aumentar a dor. Não aumenta a dor, não tenha medo de mexer nessa dor. Claro que tem que respeitar o tempo da pessoa, tem um processo terapêutico para isso, tem que dar o suporte para isso, mas ela dá conta, é acreditar no potencial de cada um, ela dá conta de lidar com a sua dor, por mais que pareça terrível. Entendeu? E quando ela acredita que ela é capaz, que ela tem esse potencial, junto com o terapeuta dando suporte, ela caminha. Então, quando vai ao médico e vai tomar um medicamento de antidepressivo, a gente sabe que antidepressivo não existe, né? Um medicamento antidepressivo, existe medicamentos para ajudar um pouquinho nesse processo, ela vai inibir, ela vai mascarar aquele barulhinho, por exemplo, aquele barulhinho. Esse barulhinho que está perturbando, que está impedindo dela passar pelo processo, ele vai aparecer nas outras perdas dela. E quando ele aparecer nas outras perdas, ele vem cristalizado, mas ele vem com uma força maior. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu perdi uma amiga, mas eu tô mal, eu tô muito mal. Eu não consigo entender por que eu tô tão mal. Se era uma amiga, tá? É minha amiga e tudo, mas eu não tinha um vínculo tão grande com ela. E aí um bom terapeuta vai pedir para ela, como é que foi seu luto? Como que foram os lutos anteriores? Aí ela vai lembrar, eu tive a morte do meu pai e eu fiquei tão perturbada porque eu fiquei muito tempo com ela, e aí ela vai entender que ela tá chorando agora não é pela morte da amiga, é pela morte daquele pai que ficou um luto mal resolvido, inacabado, e foi tampado, reprimido, porque tomou medicamento. Quer dizer, olha como que o medicamento, em alguns casos, não são legais. Claro que nós temos que tomar medicamento para doenças, para vários tipos de coisas. Eu amo respeitar isso e claro que a gente tem que ver. Mas situações de luto, ele precisa de uma boa avaliação, precisa de uma boa escuta, precisa de uma compreensão de como a pessoa lida com o luto dela, que é diferente do meu luto. Ela não vai passar da forma que eu passo, entende? E aí o terapeuta, percebendo isso, vai tentar descobrir aonde que está esse impasse. Não é correr para dar medicamento, não. Peraí. Né? Ela já tem 2 anos. Eu estou vendo aqui uma mensagem que está falando que faz 2 anos que a minha mãe faleceu. E eu ainda não consigo aceitar. Quer dizer, qual que é a relação dessa menina com essa mãe? Às vezes a mãe morreu, não foi só a mãe que morreu, foi a mãe pai, foi a mãe financeira, foi a mãe que fazia comida gostosa, foi a mãe amiga, ou foi uma mãe que não foi muito saudável comigo, não teve uma relação boa. Quer dizer, eu tenho que conhecer qual que é a minha relação com essa mãe e o que eu sinto hoje. Né? Como que foi a morte dela? Foi uma morte súbita? Foi uma morte esperada de processo que dava para fazer a despedida? Né? Foi uma morte por causa do Covid, de repente? Quer dizer,
Isso tudo tem que ser compreendido. Então, quando ela fala, já estou tomando medicamento e não vou melhorar, ela vai entrar numa cadeia de medicamento por muito tempo e o luto não vai passar. E quando ela tiver uma nova perda, essa perda vai ser complicada. Ela tem toda a chance, toda a possibilidade de passar por um processo de luto complicado, porque aquela perda lá atrás não foi bem resolvida. Então, ela precisa de permitir essa dor, precisa de chorar, vai até o cemitério, busca ajuda, fala sobre isso. Tenta entender aonde está amarrado aí. Que a partir do momento que você descobre aonde amarrou, aonde tem um impasse, caminha direitinho. Isso, Claro que a mãe não vou esquecer nunca, né? Essa dor, né, do perder algo, né, é a falta que isso vai me fazer, né? Então, só que isso. E tu deixa bem significado. Claro que é o significado. E tu deixa bem claro que muitas perdas, ela já vem somando aí com os sintomas. E lutos mal resolvidos anteriores. E os sintomas, por si só, né, que é o resultado da dor, a melancolia, é uma dor, né, uma dor terrível, que faz parte do luto. Então, assim, ó, às vezes, se não está dando certo, está muito aflorado, aí sim, vai para o psiquiatra, junto com o psicólogo, vai se trabalhar. Mas, assim, no contexto geral, dá para trabalhar isso, recebendo apoio, ouvindo, né, amigos, pedindo ajuda. Entender como é que foi a morte, né? Isso, entender como foi o processo. Quando você dá esse espaço, essa abertura para que essa pessoa chore, lamente, aí você pode usar, por exemplo, filmes para ajudar essa pessoa a entender a morte, desenhos, né, técnicas maravilhosas aí de desenhos. Você pode usar rituais, fazendo próprios rituais, fazer o ritual novamente do velório, para ver se foi ali, se essa pessoa estava internada, tentar entender como que foi essa relação com o médico e o cuidado dessa mãe, se não tem uma raiva aí reprimida, como é que foi a relação de equipe, e os irmãos, como foi o apoio dos irmãos, quer dizer, ela tem que entender que em algum momento ali ela ficou sozinha, em algum momento ela não teve o suporte necessário para poder elaborar essa perda. Deve estar fazendo 1 hora já, né, Sandra? Ai, daqui a pouco vai parar, meu Deus do céu. Olha só, a Zilda, ela continua, né, dizendo que a mãe era uma heroína, era o motivo de fazer tudo na vida. Vamos pensar assim, ó, que essa mãe heroína, né, se ela vem para o consultório, que ela vem ser trabalhada, essa mãe, ela traz esse conjunto de mãe heroína e sabendo que esse luto de perder essa mãe, no processo ali a falta, trabalho, né, que essa mãe faz. ela vai elaborar que essa mãe permanece nela,